Meu nome é Mila Saido, eu tenho um filho de 7 anos chamado Malone, sou casada com Lito Souza. Junto com ele eu fundei o Aviões e Músicas. Esse não é um vídeo curto e ele tem muitos objetivos. Primeiro de tudo, falar sobre o nosso silêncio nas últimas semanas. Muita gente mandando mensagem, muita gente querendo entender cadê, o que está acontecendo. E o silêncio é porque as coisas não estão boas, né? E aí cada um reage de um jeito. Bem, como vocês sabem, o Lito já tinha falado, ele tinha aberto com um quadro de câncer de próstata e logo depois uma encefalite que aparentemente era autoimune. Meteu o braço. A gente foi pro Einstein, a gente fez um ciclo de tratamento. Viemos pra casa. Melhorou muito pouco e piorou. A gente precisou voltar pro hospital. E desde lá a nossa vida tá sendo a turbulência mais severa que a gente já passou. Muitas possibilidades surgiram nesse meio do caminho. E uma delas, que seria a menos provável, justamente por ser muito rara, era uma doença degenerativa. E numa imagem já tinha pego que seria, mas o Lito, o quadro dele era muito diferente. O nome dessa doença, não sei se eu vou falar nem direito, é Creutzfeldt-Jakob. É uma doença muito rara, que não tem tratamento. Ela normalmente abre com quadro de demência e depois vai evoluindo para as perdas motoras. Desculpa a gente chorar, mas... E o dele não foi assim. Além de ser uma doença rara, ele ainda não é típico. Ele abriu de outra forma. Então, a gente ficou esperando por esse resultado, que demora semanas. E a gente optou por tratar de outra forma. Ele fez diversos tratamentos. Plasmaférese, que é um tratamento super agressivo. Um novo ciclo de pulsoterapia. Ele chegou a ter que subir para semi-intensiva, porque ele abriu um quadro de inflamação neurológica. Melhorou e tudo indicava, sinais indicavam de que não seria essa doença. Mas aí veio a resposta. É uma doença que não tem tratamento. Nas últimas semanas ele já perdeu bastante movimento. Essa lucidez dele tá íntegra, tão íntegra, que o médico orientou que ele aproveitasse essa janela, que a gente não sabe de quanto tempo é, pra falar, pra planejar, pra aproveitar. E ontem, gente, ele contou pro nosso filho de 7 anos, do jeito mais lindo, mais emocionante, o ciclo da vida. Ele fez um senta que lá vem história. Ele vai soltar um vídeo. Eu não queria, mas ele é uma decisão dele, ele vai soltar um vídeo. Não sei se vocês vão aguentar explicando também. Meu intuito desse vídeo é contar pra vocês o que tá acontecendo. Essa turbulência que a gente tá passando. Eu não quis falar antes, porque a imprensa fica em cima. Eu tinha medo de ver lá o meu marido, de ver aquelas notícias horríveis, os comentários. Mas não tem jeito. É inevitável. A situação não é fácil. Eu tô há muitos dias já no hospital, eu vim pra casa hoje.
E todo dia eu tinha que decidir se eu ficava com meu marido ou com meu filho. A empresa abandonada. Os clientes perguntando se o Lito ia, se a gente ia cumprir um evento sem saber dizer, porque eu tinha fé que alguma coisa ia fazer efeito. A velocidade também. O dinheiro não vale nada. Quando a gente tá falando de saúde, né? Não vale nada. É assim, ó. Tudo muito rápido. Eu não sei como vai ser daqui pra frente. Não sei mesmo. Ele decidiu vir pra casa. Então eu tô tentando com a Sul América pra gente montar um home care aqui, porque ele precisa de uma estrutura. Ele precisa de cuidador 24 horas. E eu, de alguma forma, vou ter que arrumar força pra ir dentro disso, ainda ser mãe. E ainda cuidar da empresa. Porque é a única coisa que restou. Tem gente que depende da gente. Eu dependo disso pra cuidar dele. Eu não sei como é que vai ser. Eu peço a ajuda de vocês pra estar com a gente. Não soltar a nossa mão nesse momento. Porque o Lito nunca soltou a mão de ninguém. Eu não consigo entender por que a gente tá passando por isso. Mas ele, na sabedoria dele, fala, por que não eu? Eu não faço ideia do que eu vou fazer daqui pra frente. A escola vai continuar. Mas o canal que é esse legado, sabe? Como que a gente vai fazer? Como que eu vou honrar tudo? Todo o nome dele. Os contratos, as famílias que dependem, a gente que mais do que nunca depende disso. Então não soltem a nossa mão agora. E se alguém souber de alguma coisa, algum tratamento, os médicos, eles pesquisam o dia inteiro. Como é uma doença muito rara, não tem muitos estudos acontecendo. Tem um para acontecer na China, tem um em Harvard, mas mesmo assim, o de Harvard a gente não sabe se ele seria aceito. A gente teria que se mudar para os Estados Unidos. De qualquer forma, poderia ser para receber o placebo. Sabe? Eu não consigo nem andar com ele. Fui tentar ontem levar no koji para ele comer comida japonesa. Não deu. Como é que eu vou atravessar? A cabeça dele tá íntegra, íntegra. Isso por si só já é um milagre. Íntegra. É só o corpo físico que tá ficando cada dia mais debilitado. Desculpa, eu não trago boas notícias. O meu coração tá em frangalhos. E se alguém souber de algum tratamento, alguma coisa que a gente possa tentar, avisa. Me avisa. Eu sei que todo mundo sempre me viu como uma pessoa forte, mas a minha força tá nele. E eu tô fazendo agora o que eu aprendi, que eu aprendi muita coisa com ele em todos esses anos que eu tô junto, casada com ele, que é o CRM, que é me comunicar. No momento, sabe? Preciso me comunicar. Por favor, rezem, que é a única coisa que me resta é a esperança de um milagre. Rezem, 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 rezem. Eu e ele, a gente tá rezando muito. Muitas promessas. É inacreditável. É um
um filme de terror, eu me sinto anestesiada. Eu não consigo imaginar. Esse é a minha dupla. Então rezem pela nossa família. Continuem apoiando a gente, que a gente precisa mais do que nunca. Por favor. Não era o vídeo que eu queria fazer. Eu sou sempre muito positiva. Mas é muito difícil se manter positiva quando as coisas não estão bem. Não, por favor, não façam comentários feios, porque dói muito ler. Dói muito. Se vocês tiverem informações que não são loucas, porque eu também não posso ficar apurando informações fatídicas, me avisem. Me avisem. Por isso eu tô fazendo no meu Instagram também. E rezem muito, 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 muito pro milagre. Porque tudo é possível, né? Ele é uma doença tão rara, se apresentando de um caso raro. Os dados populacionais são de semanas a meses, mas eles não têm os dados do lito, eles não têm os dados da forma. Uma amiga me explicou que a médica é como você ter Alzheimer e não ter o esquecimento, e não tem a demência. A gente não sabe quanto tempo, mas ele não tem, gente, ele tá completamente lúcido. É isso. Obrigada, tá? Obrigada por tudo. Os apoiem, independente do que acontecer. Independente do que acontecer, só não soltem a nossa mão. Obrigada.